No final da Idade Média, os jardins começaram a ser modificados, e além daquele caráter agrícola e utilitário que já estava bastante avançado com o desenvolvimento de várias tecnologias para cultivo e produção, os jardins começaram a ter o cultivo também de plantas raras, de plantas preciosas, de plantas ornamentais. A finalidade, então, era começar a transformar esse espaço num lugar encantado. Como nós falamos, existiam dois jardins, e um era um jardim dos poetas. E esse jardim, então, ele começou a ser implantado, a ser criados jardins com aquela ideia, com aqueles princípios que eram descritos na literatura. Então, nós tivemos uma fase que nós chamamos de humanismo, que não chega a ser um período, mas foi uma fase de transição. A transição entre o período medieval e o período seguinte, que é o Renascimento. Nessa época, os conceitos começaram a ser modificados, e aí voltou a ter o desenvolvimento de conceitos da concepção da Terra, da humanidade, do universo, com uma ideia mais conquistadora, uma ideia mais imperialista, bem diferente daquilo que nós vimos ou do que foi o período medieval. Um exemplo disso foi o jardim criado na Vila d'Este, em que ele tinha uma área destinada à diversão. Nesta imagem, ela deixa muito nítida esse desenho, mostrando como era isso. É possível nós percebermos as pessoas correndo das fontes de água que vão brotando do chão, e essas fontes vão molhando, então, as pessoas que estão passando. Então é bem nítido, a gente vê as pessoas correndo, mas isso é uma brincadeira e leva à alegria, que é a ideia do jardim, de ser um local de diversão. E assim, então, nós chegamos ao Renascimento. Nesse período, nós vamos estudar 3 jardins que foram importantes e que acabaram gerando também estilos de jardins que até hoje nós utilizamos em paisagismo. Os jardins italianos, os jardins franceses e os jardins ingleses. Nesse período é muito interessante porque nós vamos retomar aqueles conceitos e várias das ideias que foram desenvolvidos na antiguidade. E os jardins desse período vão ser bastante diferentes daqueles do período medieval. Começamos então estudando aquilo que nós chamamos de estilo clássico, e esse estilo clássico ele vai começar com o Renascimento italiano. Nessa época existiam 2 cidades bastante importantes, Florença e Roma. E essas 2 cidades disputavam quem seria a capital do império, a capital administrativa. Ao final, acabou que Roma se transformou na capital administrativa e Florença é considerada até hoje a capital das artes, a capital cultural da Itália. Nessa cidade também, Florença, nós chamamos também, além de capital da pintura, de capital dos jardins. Isso porque, no entorno de Florença, foram construídas inúmeras vilas, cuja origem nós já explicamos quando nós estudamos os jardins romanos. Essas vilas eram construídas nas colinas do entorno da cidade, mas também Roma teve as suas vilas no seu entorno, mas em grande número se situam em torno de Florença. Essas vilas, elas além de serem locais de lazer, locais de descanso, também o uso delas e a construção foi bastante incentivado pela ocorrência da peste, que é citado por Boccaccio em Decameron e diversos outros livros que foram produzidos depois e filmes também. Naquela época, eles não sabiam qual era a origem desta doença. Eles sabiam que nas cidades isso acontecia com mais intensidade, e as pessoas então fugiam para as vilas, para essas áreas de campo, onde não acontecia com tanta frequência a peste. Depois é que se descobriu que se tratava da peste bubônica, e aí se começou um tratamento e isso se encerrou, finalizou a doença. Mas com isso, como consequência disso, inúmeras vilas foram construídas e os jardins eram extremamente importantes. Quanto mais bonitos, mais atrativos, mais monumentais eram os jardins, mais interessantes, mais valorizadas eram essas vilas.
Como nós dissemos, no estilo clássico, no Renascimento italiano, vários motivos da antiguidade foram retomados. Então, aquela ideia de se dispor estátuas, esculturas nos jardins, isso vai voltar para os jardins italianos e os jardins franceses. Também aquela ideia dos campos, de se utilizar fontes, riachos, canais, espelhos d'água que tiveram origem bizantina, ou seja, nos jardins persas, também isso volta a ser realizado. Nós vamos mostrar várias imagens de várias vilas e a vila normalmente ela leva o nome da família, tá? Então, Vila Lante quer dizer que pertence à família Lante, situado em Banaia. Nós vemos nessa vila alguns elementos do que nós já mostramos nos jardins romanos. No fundo, é possível ver os muros recobertos com trepadeiras. Nós temos também um pórtico que dá acesso a esse terraço, a essa área. Esta área, nós temos espelhos d'água que são contornados por balaústres. E esses balaústres, eles são ornamentados com vasos. Lembram que os romanos trouxeram esses vasos lá dos egípcios e aqui eles estão dando uso nos jardins. Então, existem vários vasos ornamentando essa balaustrada e também eles começam a utilizar as pinhas, que é essa escultura que lembra a pinha das coníferas, que é utilizado como enfeite. No centro, nós temos uma fonte monumental, uma fonte central. Se nós observarmos com cuidado, esse jardim está dividido em 4, assim como eram os jardins persas, só que a divisão é feita pelos caminhos e a água está na posição que seria dos canteiros. Bom, e assim nós temos a formação daquilo que nós chamamos de jardim italiano e que depois ele vai dar origem ao estilo italiano de jardins. Então, nós já falamos que os italianos começam a se retirar para o campo e isso foi chamado de villeggiatura. Então, é o ato deles construírem as vilas e irem para o campo, em busca de locais frescos, agradáveis, vistas atrativas e também como fuga para a peste. O interessante do jardim italiano é que ele teve a construção baseada ou feita por arquitetos. E os arquitetos eles têm uma concepção, uma forma diferente de visualizar os espaços, de visualizar os jardins. Então, eles vão trabalhar bastante com a ordenação da área, mas também nós vamos ver a inserção de muitos elementos construídos, isso valorizando aquilo que é próprio da profissão. Algumas características são básicas desses jardins italianos. Eles vão trabalhar com passeios retos, então olha o alinhamento, o uso de formas retilíneas. Os jardins continuam sendo feitos em terraços, assim como eram feitos os jardins romanos, porque geralmente as vilas eram construídas em locais mais acidentados. Então eles aproveitavam o relevo para a construção desses terraços. Em cada terraço, o seu jardim. Esses terraços eles eram interligados por escadarias ou por rampas. Então, isso vai depender, cada vila tem uma estrutura diferente. E nessas áreas ainda, eles fizeram a construção de grutas e de fontes. As grutas eram cavadas na terra, nos barrancos, e ali eles inseriam ninfas, inseriam esculturas de deuses, de deusas, e isso sempre tinha uma ornamentação. E cada terraço tinha a sua fonte. Existiam fontes bastante grandes, fontes menores, mas em cada terraço era utilizada a fonte e a água era um elemento muito valorizado nesses jardins. Os jardins italianos, como nós estamos falando, são compostos por terraços, em função do terreno acidentado, e cada terraço tem o seu jardim interligado por escadarias e sempre com uma forma do elemento água, que pode ser uma fonte, poderia ser uma cascata, pode ser um espelho d'água. Cada jardim tem uma forma diferente. Também nós vamos ver, além das fontes, estátuas, como nós dissemos, muitas estátuas da mitologia, os pórticos que vão dando acesso a esses terraços.
Os belvederes, que constituem o final do terraço que é circulado pelos balaústres, e o belvedere significa um local de observação. Então é um ponto onde o visitante ele pode chegar no final do terraço e conseguir observar a vista da paisagem, a vista da região. Também são utilizadas as arcadas, as colunas, né? Nós mostramos isso na Vila de Adriano, uma colunata contornando o espelho d'água. Esse elemento continua, volta a ser utilizado nos jardins. Também vão trabalhar com pérgolas cobertos com trepadeiras, as aleias, ou seja, os caminhos sombreados, com plantas fazendo um sombreamento para esses caminhos, ou os passeios, sempre com sombreamento para tornar o local agradável para a circulação. As construções, as casas, os castelos, os palácios, também eram sempre feitos em locais que permitiam vistas panorâmicas. Então vejam que eles valorizavam bastante o elemento visual, a vista, como ver a paisagem. Então isso foi bastante explorado. E próximo às residências, eles trabalhavam com parterres, com jardins, geralmente com vegetação mais baixa, e essa vegetação cultivada formando em formas diferentes ou canteiros diferenciados, e sempre mais baixo para valorizar a construção, a casa ou o palácio. Nesta imagem, nós observamos uma parte da vila de Boboli, que fica em Florença. O jardim ele é murado, fechado, como nós podemos ver na parte de baixo da imagem, o que era típico de todas as vilas ainda dos jardins nesse período, serem fechados. Percebemos árvores, espécies diferentes, são áreas de bosque, e depois um gramado interligado com rampas, e mostrando, dando a entender que são vários patamares, vários terraços, como era típico desses jardins. Observem que nessa área, essa é uma área que pode ser vista a partir da cidade de Florença, e ao contrário também, desta área é possível visualizar a cidade. Essa é uma outra vila, Vila Dobrandini. Como nós falamos, o nome da vila refere-se ao sobrenome. Nós vemos aqui a casa, né, o palácio, a construção, que é bastante monumental, é uma casa, e à frente dela nós temos uns jardins. Essa é a entrada, a parte central, a parte que dá acesso a essa construção. É possível nós percebermos também nessa imagem os balaústres que vão fechando o terraço, e em cima desses balaústres foram colocados vasos, e alguns vasos com plantas cultivadas. Nesta vila, uma das áreas mais atrativas, que mais marcam esse espaço, é o chamado Teatro de Água. O que é isso? É uma área do terraço onde foi construído um monumento, com vários nichos, várias esculturas, e essas esculturas elas relembram histórias da mitologia, e ao mesmo tempo delas saem diversas fontes. Por isso, teatro de água. Nós temos histórias e temos a água. Se nós acompanharmos a imagem na parte superior, nós vamos ver os balaústres formando o belvedere, ou seja, a pessoa desce, ou os visitantes descem pela escadaria e tem a oportunidade de parar e observar a parte inferior do terraço. Observem também que as plantas que foram utilizadas, elas são todas podadas. É uma forma de topiaria feita em árvores, alinhando e mantendo mais retilíneo a parte da passagem. Também era típico nos jardins italianos haver o jardim secreto. Apesar desse termo secreto levar a algo de mistério, não era misterioso. Esse jardim era uma área dentro das vilas, dentro dos jardins maiores, fechados e com um portão, como nós vemos nessa imagem da esquerda, e ele era destinado ao uso exclusivo dos proprietários da casa. Isso porque muitas vezes nas casas várias pessoas frequentavam, havia um movimento muito grande de pessoas, e eles buscavam ter um espaço mais privativo, mais isolado, e só eles poderiam utilizar. Esse termo acabou sendo utilizado, explorado bastante em livros, em filmes, mas se refere a simplesmente isso,
um espaço privativo dentro do jardim particular. Um jardim bastante famoso que foi construído nesse período foram os chamados Jardins do Belvedere. O Belvedere, nós já entendemos o termo, que é um local que permite várias vistas. E esses jardins pertencem ao Vaticano. Esse jardim foi muito interessante. Ele é um dos jardins que mais representa o Renascimento, essa criação de um novo estilo, bem diferente do que nós vimos no período medieval. E nesses jardins, apesar dele estar dentro do Vaticano, ele tinha várias esculturas da mitologia grega. E com isso ele foi chamado de jardim-museu. O que é um jardim-museu? É um jardim em que, no meio das suas composições, das suas plantas, dos seus canteiros, ele tem exposições. Geralmente são exposições de esculturas. E nesse jardim do Vaticano, então, ele tinha várias esculturas gregas e contando histórias da mitologia, como nós podemos ver nessa imagem colocada aqui nesse slide. Interessante que a imagem que nós temos do Vaticano é sempre essa, a da praça principal, a praça em frente à Basílica, onde sempre há um acúmulo muito grande de pessoas, onde ocorrem as celebrações. Essa é chamada de praça seca, ou seja, é um espaço público que as pessoas podem frequentar, mas não tem vegetação. Ela tem sim fontes, mas não tem vegetação. Isso é feito muito em função do uso que nós temos para o espaço. E os jardins, então, eles ficaram restritos à área interior. Nessas imagens, nós podemos ver parte dos jardins, na parte interior. Na imagem da esquerda é possível observar a cúpula da igreja e nós vemos algumas plantas podadas, aqui são roseiras, que são conduzidas no formato diferente. Observamos esculturas e observamos árvores compondo esse parque. Na imagem inferior é um dos terraços construídos com inspiração persa. Vejam que nós temos uma fonte no centro e os caminhos se cortam em cruz. Então existe tanto a ideia do persa, dessa inspiração anterior, quanto também a cruz no sentido do cristianismo. No outro terraço desses jardins, nós temos esse trabalho todo feito no solo com plantas bordadas, formando os desenhos, e nós damos o nome a isso de broderie, ou seja, bordado, e é um bordado, nesse caso, feito no solo. Isso foi bastante explorado nos jardins italianos, e mais ainda nós vamos ver, é bem típico dos jardins franceses. Nós temos também uma vila bastante importante, que é a chamada Vila d'Este, que nós já mostramos que ela começou a ser feita no período, naquela transição no humanismo, mas ela teve o seu auge durante o Renascimento. Essa Vila d'Este é o sobrenome de um cardeal, ela pertencia ao cardeal Hipólito d'Este, está situada em Tivoli, nas proximidades de Roma. Era composta por 5 terraços, sendo a mais famosa dela a Alameda das Fontes, com grande buffet de água. Olha para vocês verem como é monumental essa parte do buffet de água. Nós temos fontes, água caindo em cascatas, água sendo jogada para cima em fontes. No alto dela nós temos um belvedere contornado com balaústres, onde as pessoas param para observar a parte de baixo. No fundo, nós podemos perceber também um nicho, onde também nós temos esculturas. Nessa imagem, nós conseguimos ver algumas das plantas que são utilizadas e comuns nos jardins italianos. À esquerda, nós temos os ciprestes italianos, nós temos também a tamareira, ou a fênix canariensis, que é a palmeira que desenvolve bem nessa região, e em lilás, a glicínia, que é uma trepadeira muito cultivada, muito comum nessa região mediterrânea e na região de clima subtropical e temperada. E esta é uma vista ao contrário. Quem está no Belvedere consegue visualizar esta parte do terraço, onde nós temos espelhos d'água, que são bastante atrativos, e ainda nós temos as fontes,
E lembra que nós mostramos as cascatas, 3 formas diferentes da água estar presente no terraço. Uma outra área muito famosa na Vila d'Este é o chamado Terraço das 100 Fontes. É uma área mais retilínea, composta por várias fontes com água potável. A ideia é que os visitantes possam parar e beber água nesse espaço. E assim como em outros jardins, em cada terraço nós temos uma composição diferente e nós temos uma fonte diferente. Nesse daqui nós temos uma pequena fonte com um pequeno espelho d'água. No fundo nós temos uma gruta, onde também tem esculturas. No alto, em cima dessa gruta, nós temos um outro belvedere com balaústres, e se nós formos acompanhando, vai descendo por meio de uma rampa até chegar na parte de baixo. Esse também é um dos terraços da Vila d'Este. Uma outra vila muito interessante fica em Florença, que é a Vila de Boboli. Esse aqui é o Palácio Pitti, que pertencia à família Médici, e ao lado direito nós temos a imagem de um dos terraços, que é o terraço monumental, onde tem a parte mais atrativa. Nós temos no centro também uma fonte, o terraço dividido em 4, sendo que essa divisão é feita por caminhos, e nas laterais nós temos os espelhos d'água, contornados também por balaústres. Essa vila, ela tem uma história muito interessante para quem já teve a oportunidade de ler o livro do Dan Brown, Inferno, ou ver o filme. Uma boa parte da história se passa aqui. Para quem não viu, fica o convite para pelo menos assistir o filme. É muito interessante, vocês vão ter a oportunidade de, junto com os personagens, de circular dentro desta vila. Várias das filmagens com drone, foram feitos nesse espaço. Ainda nessa imagem, na imagem do palácio, é possível ver na parte de baixo os canteiros baixos, como nós dissemos que é característico. Nós temos a construção e os canteiros baixos com forrações, com plantas floríferas, valorizando a construção. Destacando algumas das principais características do jardim italiano, nós temos o uso de terraços. Esses terraços, eles eram contornados por balaústres, cujo conjunto nós chamamos de balaustradas, e normalmente eles constituíam belvedere, ou seja, eram pontos onde se podia observar ou a paisagem ou observar o terraço inferior. Continua o trabalho com os muros cobertos com trepadeiras, e nessas áreas dos terraços eram feitas escavações nas pedras e na área, formando nichos, formando grutas, onde eram inseridas figuras, esculturas, geralmente mitológicas. Além disso, a água é um elemento fundamental nesses terraços, nesses jardins, e ela poderia vir na forma de um espelho d'água, na forma de fontes, na forma de cascatas. Como esses jardins foram feitos principalmente por arquitetos, vejam que nós valorizamos bastante os elementos construídos, embora as plantas sejam utilizadas na composição desses espaços. Nós já mostramos para vocês as glicínias, mostramos o cipreste italiano. Todo jardim italiano tem que ter no cipreste italiano. Se trabalha com eras cobrindo os muros, e nós vamos mostrar mais algumas outras espécies que são utilizadas. Ainda em relação às características, nessa imagem nós vemos uma escadaria que interliga 2 terraços. Vejam como ela é bonita, atrativa, realmente monumental. No final da escadaria nós temos um vaso cultivado com camélias, mas também poderiam cultivar azaleias e buganvílias. Mais 2 características comuns dos jardins italianos: a presença dos nichos esculpidas na rocha, onde eles colocavam esculturas. Muitas vezes eram esculturas da história da mitologia, mas poderiam ter outros significados. Observem também que na frente dessa escultura nós temos um pequeno espelho d'água com uma fonte. Na imagem da direita, nós vemos um túnel com plantas,
Isso era muito comum, contornando os caminhos. Já utilizavam várias trepadeiras para proteger, para proporcionar frescor no caminho. O estilo italiano evoluiu e teve algumas variações. O que nós destacamos aqui é o chamado estilo barroco de jardins, que também foi muito comum nas esculturas, nas construções, na arquitetura. E nós sempre falamos muito do barroco quando nós lembramos das cidades históricas, mas nós também tivemos a construção de jardins neste estilo. Como nós temos aqui a Vila Garzoni. Nós temos aqui duas imagens mostrando a parte principal desta vila, e se nós observarmos a imagem da esquerda, nós conseguimos ver um excesso de elementos, por isso que nós chamamos de exagerado. Então, nós temos um exagero em número de escadas, de balaústres, de belvederes, de esculturas, tudo é muito. Aquele elemento que às vezes nós vimos de forma delicada em outros jardins, aqui foi feito de forma extremamente exagerada, o que caracteriza o que nós estamos chamando de barroco. Na parte de baixo desse terraço, nós temos uma pequena fonte e essa fonte ou esse terraço, ele é contornado por topiarias. Normalmente, essas topiarias, elas eram feitas em teixos, é uma outra espécie utilizada nos jardins. A imagem da direita, nós conseguimos ver esta área com maior distância, onde fica nítido um espelho d'água num primeiro plano. Nós temos uma topiaria com uma forma bastante diferente e várias outras topiarias, vários outros canteiros, e no fundo nós observamos essa parte monumental das escadarias e belvederes. Outra vila que é bem característico do barroco italiano, é a Vila Dobrandini. Nós já mostramos para vocês em outra situação, como exemplo de jardins italianos, mas se nós observarmos em detalhe esta área do Grande Teatro de Água, é uma área extremamente rebuscada, extremamente exagerada em termos de detalhes. Existem muitos nichos, muitas esculturas, tudo muito carregado, muito pesado, o que é bem característico do barroco. Algo bastante interessante desenvolvido nos jardins italianos são os chamados jardins fantásticos ou jardins de universo fantástico. E um exemplo é o Jardim de Bomarzo. Esse jardim é um lugar extremamente enigmático, com várias rochas esculpidas, com monstros, com divindades, como nós podemos ver nas imagens. A ideia é a criação de algo muito diferente que pudesse ser atrativo para os visitantes. E nas cidades? Como era a construção dessas cidades? O formato das cidades é muito diferente das vilas. As casas sempre foram feitas muito próximas uma das outras e quase não tinha espaço para jardins na frente ou quintais. Então, o que as pessoas faziam era plantar trepadeiras, como nós vemos na imagem da esquerda, em que nós temos uma glicínia crescendo nas paredes, ela vai se apoiando nas paredes para crescer. E na imagem da direita, também algo muito comum é a colocação de vasos com flores, que eram colocados tanto nas janelas quanto nas varandas. E assim nós finalizamos o nosso estudo dos jardins italianos.